Querido Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham durante essa jornada, convidamos a sua presença no nosso meio para mais uma reunião de estudo evangélico. Senhor, te pedimos que abra os nossos ouvidos, que semeie as lições no nosso coração, para que nós possamos empregá-las no nosso dia a dia, fazer a nossa evolução espiritual e auxiliar aqueles irmãos que ainda estão mais atrasados. Que nós possamos ter bastante paciência, tolerância, sabedoria e discernimento todas as vezes que formos falar do seu Evangelho para o nosso próximo. Te pedimos, Senhor, que nos unge, que esteja conosco, não só nos encontros, mas em todos os dias da nossa vida, para que a gente possa te servir na pessoa do nosso próximo. Que assim seja. Vou colocar o texto. Adriana, você pode começar? Depois? Adriana França. Tem duas Adrianas agora. Leio sim, gente. Vamos lá. Até onde eu leio, Di? Esses dois primeiros parágrafos, tem o primeiro e o segundo, depois 17, tem... 18, é isso? Os dois primeiros parágrafos. Esses dois primeiros. Tá bom. Código Penal da Vida Futura. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado. Cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas. Praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se se tem sido orgulhoso, amável se se foi austero, caridoso se se tem sido egoísta, benigno se se tem sido perverso, laborioso se se tem sido ocioso, útil se se tem sido inútil, frugal se se tem sido intemperante, trocando em suma por bons ou maus exemplos perpetrados. E desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina, religião alguma ainda a proclamou. Algumas pessoas repelem-na porque acham mais cômodo o poder quitarem-se das...
Ok. O poder quitarem-se das más ações por um simples arrependimento, que não custa mais palavras por meio de algumas fórmulas. Contudo, crendo-se assim quites, verão mais tarde se isso lhes bastava. Nós poderíamos perguntar se esse princípio não é consagrado pela lei humana e se a justiça divina pode ser inferior à dos homens. E mais, se essas leis se dariam por desafrontadas desde que o indivíduo que as transgredisse por abuso de confiança se limitasse a dizer que as respeita infinitamente. Por que hão de vacilar tais pessoas perante uma obrigação que todo homem honesto se impõe como dever, segundo o grau de suas forças? Quando essa perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos, e bem mais poderoso que o inferno de respectivas penas eternas, visto como interessa a vida em sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que a tornam penosa ou a sua verdadeira situação. Allan Kardec, Código Penal da Vida Futura, O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 7. Obrigada, Adriana. Vânia, está em condições de ler? Sim. Na luz da reencarnação. Estão ouvindo? Sim. Trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim, à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Trazes hoje o cérebro hebetado, dificultando-te as expressões, mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem, atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te acompanham à afeição de verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho, e toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Emmanuel, Chico Xavier, Justiça Divina, capítulo 23. Obrigada, Vânia. Obrigado, Vânia. Obrigado, Adriana. Bom, pessoal, esse é ao contrário do que parece, na verdade, nós estamos diante de um texto até bastante polêmico hoje em dia. Alguns irmãos nossos dizem, tem algumas pessoas que entendem a justiça divina como uma coisa muito católica, né? Como tendo punição, como tendo... mas para nós espíritas, parece bastante claro, né, que a justiça funciona, nós construímos o nosso caminho, as ações que nós direcionamos para a vida engendram naturalmente as suas próprias consequências, como na mensagem, né, que Emmanuel nos dá no livro Estudo de Vida,
Não precisa que Deus fique lá anotando, né, para dizer, olha, você comeu demais a vida toda, desrespeitou teu corpo, a tua saúde, bebeu demais, né? O fato de fazer isso dilapida, né, um tesouro que a vida nos deu, que é o corpo, que é a saúde, e você, quando... O que acontece com uma pessoa que joga dinheiro fora? Ela fica pobre. Não precisa ninguém escrever, olha, agora você vai ficar pobre. Né? Cada centavo que ela joga fora, ela fica mais pobre. Né? Então, é natural, é consequência direta, está embutida na ação a nossa consequência, a nossa reação. Tá certo que algumas vezes tem pessoas que, Deus vai te castigar, Deus vai, né? Ainda essa visão é um pouco a visão que nós tínhamos nas nossas religiões mais antigas, né? Como se Deus fosse um tirano que nos castiga, mas é profundamente a autonomia, né, que está embutida nesses conceitos, é uma autonomia que não agrada a todo mundo, né? A gente tem como ele diz no texto, para muita gente seria mais fácil dizer, eu pequei, eu errei, eu cometi um deslize, eu vou lá no padre e vou me confessar e está tudo zerado, né? Eu posso recomeçar. Seria muito fácil, né, se fosse assim. E a igreja, bom, ela embarcou nisso, né? Porque a confissão no início não era nada disso, né? Era uma confissão autêntica, exigia todo um procedimento, né? A verdadeira confissão, como manda os manuais da igreja, é um processo que leva semanas, às vezes, né? Porque você tem todo um manual, um verdadeiro manual, que você tem que analisar todas as tuas ações, né? Você tem que fazer todo um balanço da tua vida, em todos os níveis. Mas é óbvio que ninguém tem tempo, interesse e vontade de fazer uma coisa desse tipo, né? Então, na verdade, a doutrina espírita está nos chamando a tomar cuidado, porque esse balanço ele deve ser feito de maneira permanente na nossa vida. Que a partir do momento que nós conhecemos o mecanismo de funcionamento, nós sabemos que não é um padre, nem é Deus, não é ninguém que vai vir nos dizer você está livre, você está preso, né? É o próprio mecanismo natural das leis divinas. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade num ponto que é muito diferente das antigas religiões, que tiravam essa responsabilidade do indivíduo. Né? Desde que você beija minha mão, eu tenho poder para te liberar ou para te prender. E a doutrina espírita vai nos dizer, meu amigo, você é responsável da tua vida. Você é responsável do que você pensa, do que você sente, do que você faz. E tome cuidado, porque o que você faz volta para você. Então, a responsabilização pessoal que existe nisso é muito grande. Né? Você não tem mais a quem culpar. Nós temos que assumir plenamente a nossa responsabilidade diante da vida. Isso tem um grande peso, mas também tem um lado de libertação. Porque, então, peraí, se eu sou responsável, eu também não preciso de ninguém, não dependo de ninguém, não preciso de ninguém, entre aspas, né? Me autorizar a ser feliz, a ter uma vida plena, a ser um ser humano realizado, porque eu posso fazer isso pelos meus esforços, né? Com a graça de Deus, com a bênção da vida, dos bons espíritos, ninguém faz isso sozinho. Mas eu posso ser responsável da minha felicidade como eu sou da minha infelicidade. Né? Então, bom, lanço esses comentários iniciais, é muito amplo, né? E nisso está embutido o mecanismo da reencarnação, né? O planejamento reencarnatório, analisar a nossa vida, no padrão que nós temos hoje, no que nós já conquistamos, no que nos falta, nas tentações que nós sofremos, nas dificuldades que nós temos. Então, o que está dentro desse texto é muito amplo, né? E eu acho que é interessante em grupo a gente fazer isso, porque ele nos permite fazer uma avaliação um pouco que coletiva, né? De todos esses elementos, para que a gente aplique depois na nossa vida pessoal, cada um segundo as suas necessidades e intenções e possibilidades, né?
Então, nós abrimos a palavra e para que tenhamos outros comentários, né, e outras participações. Eliana, Paula, pessoal, Adriana. Todo mundo sem palpite hoje, então pode ser? Pode, Giovana. Quando eu li esse texto, né, a gente, que nos permite entender hoje a nossa vida, porque às vezes é muito difícil, às vezes, a gente aceitar sofrimentos pelos quais a gente passa na vida atual. É muito difícil a gente, às vezes, aceitar as pessoas com quem nós vivemos. Às vezes a gente tem problemas muito próximos da gente, na família, né? Situações difíceis, pessoas difíceis, no trabalho, perdas, né? Doenças. Então, a gente, às vezes, passa por momentos, não tem como a gente pensar que nós vamos passar por esse mundo, que tudo serão flores, tudo colorido. Não, nós estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir e para resgatar, né? Então, a doutrina espírita, ela nos permite essa avaliação. Por que estamos passando por isso? Por que eu estou passando por esses momentos? Por que meu familiar está doente? Por que perdi alguém? Então, existem situações diversas na vida de cada pessoa, e a doutrina espírita nos permite, né, estudar a doutrina espírita nos permite compreender com os olhos da eternidade e da reencarnação as necessidades de resgate que temos. Então, se hoje temos dificuldades financeiras, porque esbanjamos em outra vida. Se hoje somos ricos, é porque precisamos aprender a utilizar bem o dinheiro e fazer dessa riqueza, né, levar essa riqueza em benefício das outras pessoas. Se temos uma doença qualquer, de alguma forma, nós causamos em nós mesmos esse problema. Então, eu acho que é muito importante, né, a gente refletirmos a respeito das nossas vidas presentes, porque a resposta, às vezes a gente não tem a resposta, mas sabendo que existe uma razão, está muito mais fácil, muito mais simples a gente aceitar, né, e trabalhar isso, e se resgatar, e fazer com que a vida mude, né? Então, a doutrina espírita é uma bênção nas nossas vidas nesse sentido, né? É interessante essa questão da gente entender os nossos problemas de hoje, né? É um reflexo do que a gente viveu antes, e aí a gente poderia também fazer fazer o paralelo com o futuro, né? Que todos os males que a gente está fazendo hoje, a gente vai no futuro também ter que pagar por isso. Então, meio que a gente entendendo tudo isso, a gente se esforça, que nem o texto falava, né? Que a gente pode fazer melhor sempre, né? Infelizmente, tem as coisas que vêm nos desviar desse fazer melhor, né? Tira a gente desse caminho. Mas a gente pode fazer melhor para a gente poder melhorar o nosso futuro, né? Tanto a nossa vida espiritual, logo depois do nosso desencarne, mas também a outra futura, né? Então, acho que aquela questão que a gente às vezes comenta lá, que a gente fala de todo dia antes de dormir, né? Se a gente faz uma análise do nosso dia, é muito importante, a gente começa a perceber realmente quais são os pontos que a gente falha mais, né? Tem alguma coisa que a minha consciência ficou pesada, que hoje eu não fui legal, alguma coisa que eu falei ou que eu deixei de fazer, ou às vezes eu deixei de ver, né, a necessidade do outro. O que a gente deixou de fazer naquele dia, né? E aí, se a gente começa a perceber isso, começa a apurar essa visão, né, essa questão, a gente começa no dia seguinte, a gente se esforça mais. Eu acho que aí, a cada dia, a gente consegue fazer um pouco mais, né, e um pouco melhor. Como planejar o futuro, né? A gente estaria, nesse caso, já planejando o nosso futuro, né?
Porque a gente sofre, é verdade, porque tem as provas, as expiações, mas a gente já estaria construindo um futuro melhor também, né? E esse planejamento reencarnatório é interessante, como Deus é misericordioso às vezes, né? Às vezes. Às vezes. Sempre, né? Porque ele nos dá, né? Por exemplo, você destruiu o corpo, você destruiu, às vezes, a vida, você gastou dinheiro, você viveu lá atrás uma vida né? E aí, às vezes, a gente renasce, ele nos dá de novo um corpo perfeito, uma família, recursos, né? E a gente se acha privilegiado, acha que merece, né? E que é por mérito nosso, e que é por... E não, é o banco, né, que está te emprestando dinheiro para pagar a dívida que você tem com ele. Então, ele fala, eu estou apostando que você vai conseguir, né, e eu te empresto essa, você me paga, mas você tem uma nova dívida, porque eu estou te oferecendo. E Deus é misericordioso, porque se a gente pega esse empréstimo e usa bem, né, constrói com ele novas possibilidades, novas... Porque eu não sei, assim, faça uma pergunta para si mesmo, né? O que é que você mais teme? Qual é o teu maior medo na vida? Não precisa me responder. Vou dar um exemplo. Ficar numa cama imóvel. Ficar numa cadeira de rodas imóvel. Depender completamente dos outros. E aí você ter um problema de saúde mental. Vai se perguntando, né? E provavelmente esse medo ele reflete já uma sentença que está suspensa sobre a tua cabeça. Então, sobre as nossas cabeças, né? Esses medos refletem possíveis situações que nós podemos viver se não aproveitarmos o empréstimo que está sendo dado. Então, porque intuitivamente nós sabemos, né? Nós não temos a clareza, como a Giovana disse, nós não conhecemos todas as razões, mas intuitivamente nós sabemos que nossas áreas sensíveis são a família, ou o dinheiro, ou o poder, ou isso, ou aquilo, pouco importa. E nós também sabemos intuitivamente por que reencarnamos, por que estamos aqui, e quais são as dívidas e as prováveis cobranças que vão cair sobre nós. Então, a gente tem que analisar essas coisas, porque o medo ele é um indício de que, olha... Talvez seja um compromisso que nós assumimos. E um alerta, né, para dizer, haja de tal modo que você não passe por isso. Né? Haja de tal modo que você não tenha que viver essa situação. Né? Então, o Chico dizia, né, o Chico Xavier dizia que não só ele, né, outros benfeitores e iluminados da humanidade, que Deus vai usar a justiça quando o amor não funcionar. Ele usa a justiça quando o amor não funciona. Então, eu fico imaginando, né, você nascer, por exemplo, num corpo que não te permite se mexer. Ou você ter uma doença que te paralisa, né? Como alguns casos que a gente, né, conheceu e viu, que provações terríveis, né? Uma pessoa sofrer um acidente, não poder mais se mexer, ficar completamente dependente dos outros, nascer, né, com problemas de dificuldades que vão afetá-lo para a vida toda. Mas, às vezes, é o mecanismo da vida para nos ajudar, para nos socorrer, para nos auxiliar, mas se nós não estivermos nessas condições, reflitamos nos medos que nós temos e vamos agir de modo a que este medo não se realize.
né? Porque é a intuiçãozinha lá dizendo, né? Evite este problema, evite esta situação. Então, porque o processo da vida é amor, né? Deus não está castigando ninguém, Deus não está interessado em nos fazer sofrer. Para quê? Né? Ele sofre por nos ver sofrer, porque o sofrimento que nós passamos é consequência da nossa cabeça dura, né? Então, ele é óbvio que ele não tem prazer. Que pai teria prazer em ver um filho sofrer? Mas, às vezes, não tem jeito. A única coisa que você pode fazer é deixar o sujeito sofrer para que ele entenda e mude. Então, passamos a palavra. Oi, Paulo. Me chamou bastante atenção essa fala sua, porque quando você perguntou o que você teme, o que você mais teme, e a primeira coisa que veio na minha consciência foi terminar essa encarnação sem, ao menos, cumprir o mínimo do que eu provavelmente me propus, né, para estar aqui. E eu nunca parei para pensar exatamente assim, como você disse, que isso deve ser uma névoazinha já em torno, né? Quantas vezes a gente se propôs a fazer tantas coisas a nosso favor mesmo e não conseguimos chegar a um resultado bom no final. E com relação ao arrependimento, eu penso que nós todos temos dentro da nossa consciência, junto com, né, nas leis divinas, a lei da ação e reação. Então, no nosso íntimo, a gente sabe que toda e qualquer ação feita, o pensamento ou ação mesmo, atitude feita por nós, ela tem uma consequência, seja ela boa ou ruim, né? E me pergunto, quando a gente se arrepende, quando a gente reencarna e temos todas as nossas expiações, as nossas provas, quantas delas foram realmente de um arrependimento sincero e quantas delas foram obrigatórias, mesmo sem a gente ter reconhecido, né? E tudo bem que durante a nossa encarnação isso não vai fazer muita diferença, porque o propósito é nos melhorarmos em todas as situações, independente do que tenha ocorrido, né? A gente não precisa saber exatamente a causa, a gente tem que simplesmente melhorar, não importa o motivo. Mas eu acho que quando a gente tem um arrependimento sincero, movido por um remorso verdadeiro, de buscar uma melhora, de realmente ser sincero consigo mesmo e falar, poxa, eu errei, não quero mais cometer esse erro, vou ter que expiar essa situação para entender o quanto foi ruim, o quanto eu mesmo me prejudiquei, e quero passar por isso e não cometer mais o mesmo erro. Então, eu acho que quando a gente se arrepende sinceramente e reconhece, porque é difícil a gente reconhecer um erro, né? Acho que a primeira coisa que vem aí na questão é saber que você errou, ninguém gosta de errar e saber que tem que ser corrigido. A gente tem que ser humilde, entender esse processo, que a gente está numa escala de evolução, que a gente está aqui para aprender. Alguns já têm um pouco mais de conhecimento, outros nem tanto, e no fim todos vamos para o mesmo caminho, né? Então, penso hoje eu que, apesar de não ter conhecimento de todos os meus erros e dos porquês, como a Giovana disse, de estarmos, né, passando por algumas determinadas situações, espero realmente que eu esteja sendo sincera comigo, na vontade de ser melhor, independente de qualquer coisa, entende? Perfeito, Paula. E interessantíssima algumas coisas que você falou aí. Eu aproveitaria a tua fala só para levantar um ponto que você tocou, que é a questão de quantas vezes o que nos acontece é fruto de uma decisão, né, pessoal ou algo imposto, né? E é interessante que existe mesmo um debate de alguns irmãos nossos que dizem, você viveu, fez as suas coisas, se você chega no plano espiritual, a moral espírita é uma moral autônoma. Então, os espíritos vão dizer para você como é que você quer acertar isso, como é que você quer fazer,
E aí eu escutei isso um dia numa conferência, numa palestra, falei, não entendeu, não. No meu humilde ponto de vista, não entendeu. Tem pessoas que não têm nem condições de responder. Porque, como a Paula disse, sequer entendem que erraram. Se você perguntasse para Hitler, logo depois de desencarnado, você tem consciência do que você fez? Ele diria, eu tenho, né? Morri antes da hora, porque eu não terminei o meu trabalho, deveria ter terminado. Então, tem pessoas que não têm consciência sequer que erraram. Como é que elas vão ter consciência de escolher a própria prova? Quando um criminoso na Terra comete crime, como é que é o procedimento? Como é que você quer pagar isso, querido? Né? Você fez aí uma chacina, você gostaria de pagar como? Né? Não existe isso. A lei é a lei. Né? Desde que você não tenha um juiz corrupto, a lei é a lei. E a justiça divina não tem corrupção, né? A lei é a lei. Então, há pessoas que desencarnam com suicídio. O sujeito se deu um tiro na cabeça. Ele não tem condições de chegar no plano espiritual, então ele vai ser tratado com amor, com carinho, ele vai ser socorrido, né? Mas na hora de reencarnar, a lesão no perispírito está lá. Não é o que você quer. Eu quero nascer forte, bonito, inteligente. Tá, meu querido, mas a hora que teu perispírito for formar teu corpo, e as lesões no perispírito vão passar para o teu corpo novo. Você vai ter que ter paciência agora de nascer com um problema. Então, às vezes, o espírito, se for uma alma que está num contexto muito particular, eu estou dando um exemplo, a gente tem que ter sempre o bom senso aqui, de entender que um exemplo não cobre todos os casos, hein? Não pode generalizar para todo mundo. É um exemplo. Mas é para dizer que a lei divina, é isso que, né, o que a Paula falou, tem coisa que é imposta, sim. E tem gente que diz, não, no Espiritismo não pode ter essa concepção de nada imposto, porque isso seria heterônomo, né? A nossa vida dependeria de alguém. Sim, mas às vezes sim. Às vezes a nossa vida depende de um juiz, depende de um médico, depende de um professor, depende de alguém que sabe mais do que nós. E nós não estamos em condições de responder por nós mesmos. Né? Há crimes que não tem o que fazer. Você fala, meu filho, você vai ter que voltar nessa condição e não tem discussão. Né? É o que se chama expiação. Então, a justiça divina, ela é sábia, ela é amorosa, mas ela é justa. E ela não é cega. Né? Ela não é cega. Contrariamente no que entendi, né, essa coisa de botar a justiça com um pano na... Né, deveria botá-la com olhos na cabeça, né, aqui atrás, dos lados, 50 olhos na cabeça, porque a justiça deveria ser aquela que vê tudo, né? Aquela que percebe tudo, aquela que entende tudo. A de Deus é assim. Né? Então, tem uma série de questões aí, né, que tem gente que não tem condições de responder por si mesmo. E a justiça vai tomar, ela vai fazer por maldade? Não, ela vai fazer com amor, o melhor possível para aquela criatura, mas ela é justa. Então, é isso. Eu achei, Paula lembrou um ponto aí que era algo que eu tinha pensado quando estava lendo o texto, que já tinha me escapado. Passamos a palavra, se mais alguém quiser. Foi, Eliane. A Paula falou um termo muito importante que é humildade, né? Se nós não tivermos humildade, nós não vamos conseguir reconhecer os nossos erros para tentar melhorar. Porque eu falo que a doutrina espírita é uma insistência de Deus para ver se a gente acorda, né? Que não era necessário. Cristo já veio e já deu todo o modelo e todo o exemplo, mas a gente ainda persistiu de sair dos caminhos.
Então, a doutrina vem esclarecer muito mais, né? Dar um chacoalhão mesmo para que a gente pudesse seguir e entender melhor, vamos assim dizer. Mas se a gente não tiver humildade, eu ouço muitos espíritas às vezes dizerem assim: ah, eu tô com uma série de coisas aí para consertar, mas eu vou deixar para outra encarnação. Então, assim, prorroga, né? Aquele sabe que vai ter que pagar, né? Porque a lei da ação e reação para todos igual, para o universo inteiro, mas acaba prorrogando, né? Então, eu falo assim, se não houver humildade, aí vai ter dificuldade da pessoa reconhecer os erros e de poder entender o que está se passando, né? E como eu trabalho na parte da saúde, né? Então eu vejo assim as falhas na parte orgânica da pessoa, né? O que que aquilo tudo pode estar comprometendo num processo de formação orgânica que vem tudo para o comando espiritual e esse processo, como você falou, César, às vezes a pessoa está com uma vida normal e de repente ela fica numa cama, numa dependência. Então, é como a Giovana falou, né? Por que tudo isso acontecendo? Mas eu diria, para quê, né? Que é onde a gente vai conseguir a resposta de que aquele sofrimento que nós estamos passando é resultado de más ações nossas anteriores e muitas vezes numa vida passada não, porque às vezes tem espírita que tem hábito de falar, olha, eu tô nessa vida porque eu tô pagando o karma da outra. Eu falo, não, eu falo às vezes, não, assim, você tá com 10% só da vida passada, os outros 90% você arrumou nessa. Então, é a gente avaliar, é verdade, porque eu ouço muito isso, né? Ah, eu tô aqui, olha, mas um sofrimento é só karma mesmo, minha vida. Não, eu falo, não é não, de jeito nenhum, 10%, só o resto vai procurar saber, né? Porque é interessante que a gente possa entender esse processo todo, né? Se Deus é justiça, ele também é misericórdia. Se ele fosse só justiça, não tinha mais ninguém aqui, né? Vamos concordar, né? Então, assim, ele é justiça, mas ele é misericórdia, ele é amor. Então, é muito mais misericórdia, nos dando a oportunidade de consertar, né? Com muito amor e carinho, e a gente fica protelando, né? Então, é o nosso espírito atuando, o nosso espírito sempre no orgulho de não reconhecer as faltas, sabemos que temos, né? Mas a gente está sempre batendo naquele ponto de que a gente quer ter razão, né? Então a gente vai avaliando o que está acontecendo comigo no momento, em todos, né? Em todos os setores, a nível da saúde, a nível de um relacionamento familiar, a nível de trabalho, porque muitas vezes tem um chefe implicante, um colega de trabalho que você bate de frente. Então, assim, para que ele está comigo, né? Pode ser que eu não tenha realmente nada diretamente ligado a ele, que eu estou trazendo de uma vida passada, mas a situação, a circunstância que eu estou vivendo é que eu tenho que aprimorar. Porque às vezes a pessoa também tem essa, porque é espírita, aquela pessoa que trabalha comigo, na outra vida eu fiz alguma coisa para ela. Eu falo, não, não necessariamente. Você não está sabendo lidar com a circunstância do momento. Então, é uma coisa atrás da outra e muito complexa tudo isso, né? E se não usarmos de humildade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Nós vamos continuar se reunindo, né? Espero que na próxima a gente faça uma reunião um pouquinho mais elevada, né? Sem dúvida. Porque não é fácil, não. A gente sempre fala e acaba escorregando, né, nessa parte aí. Então, o arrependimento, por exemplo, a igreja coloca o arrependimento na forma da confissão, né, como você lembrou, César. Então, um dia eu questionei o sacerdote, né, olha, se é para confessar, então vamos supor que eu entre nessa sala e fale assim, olha, eu saí na rua e matei uma pessoa, mas foi sem querer, estou arrependida. Se eu rezar 100 Pai Nosso e 1000 Ave Maria, acaba por aí? Não, aí você vai ter que sofrer as consequências do seu ato. Bom, então,
Precisa saber essa confissão, como é que funciona, não é? Porque tem muito católico acomodado que fica assim, eu confessei com o padre, ele me deu uma penitência para fazer e está tudo em ordem. Mas o que é que você fez para corrigir o erro que você teve? Você entrou em contato com o indivíduo, né? Não, não entrei. Então, você precisa se retratar. E aí não ensina a usar a humildade para você se retratar. Vai sempre te dando alguns panos quentes ali para você ficar recebendo aquela penitência. E você faz a penitência e acha que aquilo ali é o suficiente. Então, não corrige, não ensina o que é que Deus realmente pede para cada um de nós, que é o processo de autoconhecimento e da autocorreção. Ele dá a oportunidade, basta a gente ficar atento e ser humilde e colocar isso em prática, né? Perfeito, Eliana. E é assim, a riqueza aí tem tanta coisa, né, no que você levantou, que assim, me permito comentar uma ou duas, mas, né, depois abro para o pessoal. Mas tem muita coisa, né? Essa questão do espírita dizer isso, né? Eu vou deixar para a próxima, né? Como se a gente tivesse, é o sujeito que deve, né, para o banco, tudo que ele tem pertence ao banco, o banco está dando uma chance, e ele fala, bom, eu vou descer, eu vou ver como é que eu vou pagar isso, talvez. Vou lá pegar um pouco mais de dinheiro, é como se a gente decidisse, né? Em que mundo, né, paralelo vive esse sujeito, para ele achar que é o devedor que impõe as condições. Não é o credor, né? Ele que impõe as condições. Então, e nós não sabemos se as condições vão ser melhores na próxima encarnação. Então, é uma tremenda ilusão, porque você pode não ter na próxima encarnação as condições que nós temos nessa. Você nasceu numa família, você nasceu com alguém que te ajuda, você tem né, você tem meios, você tem mas eu vou deixar para a próxima, né? Mas na próxima pode ser que você não tenha mais nada disso, né? Então, é justamente porque não valorizou essa. O pior é se na próxima a gente não tiver o conhecimento espírita, né? Ixi, aí Além ficou disso, pior ainda. ainda isso, né? Porque, como disse a Eliana, com esse conhecimento a gente entende as coisas, né? O que está acontecendo. Quer dizer, essa é a hora de aproveitar, não de falar esse tipo de absurdo, né? Essa é a hora de dizer, né? Como a Paula falou, eu não quero perder essa encarnação, eu não quero perder essa oportunidade, porque senão eu posso nascer sem nada disso, né? Tantas bênçãos que nós temos, tanta coisa, mas as duas tocaram num ponto, né? Que é essa questão do nosso orgulho, de não reconhecer, de não ter humildade para reconhecer os erros. E isso tem sido a nossa pedra de tropeço em todas as encarnações. Como a Eliana disse, tem muita coisa que nós estamos vivendo que não tem nada a ver com o passado. Cabeçada dessa mesmo, né? Teimosia, orgulho, dificuldade de reconhecer que errou, de pedir desculpa. E é terrível, porque isto pode nos custar muito caro. Muito caro. Né? Uma pessoa que não quer reconhecer que errou, ela vai insistir, ela vai afundando, porque não reconhecendo que errou, ela se sente na obrigação de continuar fazendo, e o não reconhecimento daquele erro leva a outros, quando tudo poderia acabar se ela dissesse, olha, eu errei, me perdoe, isso não está certo, isso que eu fiz não é correto, e eu preciso de ajuda para mudar, preciso de ajuda para corrigir isso, e eu reconheço que errei. Então, assim, o pai é só olhar a parábola do filho pródigo, né? Ele vai embora todo confiante, todo cheio de si, né? E é certo que no caminho ele pensou, será que eu estou fazendo certo? Né? Lá no meio, quando as coisas começaram a piorar, ele deve ter começado a pensar, né? Mas não, né? Era meu direito, eu tinha direito a essa fortuna, eu tinha direito à minha parte, é meu, né? E continuou, né? Até que ele acaba comendo as bolotas com os porcos.
Então, ele foi afundando, ele foi afundando, ele foi afundando, ele foi afundando, até chegar a um ponto que ele falou, não, não dá mais, né? Então, é impressionante como a gente, às vezes, vai até o fundo do poço, porque não é capaz de dizer, eu errei, e eu preciso me corrigir. Então, esse arrependimento, né, autêntico, que a Eliana falou, né, de você realmente se arrepender e corrigir, se a gente puder corrigir nessa encarnação, é o que está ali no texto, né? Melhor, façamos o bem para quem a gente fez o mal. Se não puder fazer para aquele, faça para outros, para que o mal, né, que foi feito seja coberto pelo bem que fazemos agora. Né? Se agimos com falta de caridade, procuremos agir com caridade agora. Né? Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar a nossa história, nós podemos mudar o futuro, nós podemos mudar como a história vai terminar. Né? Então, eu lembro daquele caso no livro Voltei, né? Que tem um espírito, eles estão atravessando uma ponte, né? Que separa o plano espiritual terreno do plano espiritual mais superior e mais leve, né? E aquela ponte embaixo dela tá cheio de criaturas, né, de espíritos perturbados, e eles começam a gritar com aquele grupo que está atravessando a ponte, está no livro do irmão Jacó, isso, e começam a gritar para um dos membros do grupo, né, assassino, assassino, e ele fica abalado, né, naquele momento, porque ele realmente tinha matado alguém. E aí ele, tipo que tem uma reação assim, bom, fui pego, né, agora vou cair nessa vala também, né? E aí os espíritos dizem, não, não, sim, ele matou uma pessoa, ele reconheceu o erro, ele corrigiu, ele trabalhou a vida toda, ele vai ter que acertar as contas com a providência no futuro, né? A vida que ele tirou, ele vai compensar de algum jeito no futuro. Mas ele vai fazer isso pelo caminho do amor e do bem, porque ele viveu toda uma vida de trabalho, de esforço, e que corrigiu aquele equívoco. Né? Então, o mal está feito, mas você pode pagar com o bem. Né? Você pode amanhã ser a pessoa que ajuda várias pessoas e que dá vida a várias pessoas, que socorre várias crianças, entre as quais vai estar aquele de quem você tirou a vida. Você pode receber aquela pessoa na tua família. Né? Então, fazer o bem é a nossa maior riqueza. É a moeda que nos garante riqueza na vida para sempre, né? Em todas as condições. Porque tendo isso na mão, você tem como negociar. Você pode negociar as condições. Né? Porque você aí tem recursos para negociar as condições. Mas tem tanta coisa, né, nisso que foi falado por todo mundo, e na fala da Paula, da Eliana, planejamento reencarnatório, né? Sobre isso que eu queria falar, né? Porque a gente não tem ideia, né, do quanto é preciosa a reencarnação, essa oportunidade de vida que a gente está tendo. O título do texto é Na Luz da Reencarnação. A reencarnação é preciosa, esse tempo que a gente tem, a oportunidade de viver, de ter um corpo, de ter uma família, de ter essa oportunidade, isso é uma bênção divina. E a gente perde tantas oportunidades, a gente perde tanto tempo, a gente perde tanta... a reencarnação é o meio, né, da gente, como ele diz no fim do texto, a perfeição é a nossa meta. E a reencarnação é o meio para a gente chegar nessa perfeição que todos nós vamos chegar, né? Nós não temos escolha. A meta é sermos perfeitos, sermos luz, e a reencarnação é o meio que Deus nos dá para que a gente atinja essa perfeição, para que a gente seja perfeito. Mas quanto tempo isso vai levar, depende de cada um de nós. Né? Como está nos livros dos Espíritos, como nós já estudamos aqui, cada um de nós vai ter mais ou menos reencarnação de acordo com o aproveitamento. Então, como é que nós estamos aproveitando a nossa vida? Já que temos consciência de que as coisas são como são, que a gente tem consciência de
que a gente vai colher o que planta, né? Da lei de ação e reação. Então, como é que nós estamos usando o nosso tempo aqui nesse mundo e nessa vida? Porque tem tanta coisa envolvida, quando a gente lê os livros de André Luiz, e a gente vê o plano reencarnatório, como os benfeitores, eles se engajam para nos ajudar a viver, para nos dar aquele empurrãozinho, para nos intuir o tempo todo. Os benfeitores, todos nós temos os nossos anjos da guarda que estão conosco, que nos querem ver ir para frente, né? Crescer, aprender, evoluir. E a gente às vezes comenta, né, que em casa quanto eles devem se entristecer com a nossa teimosia, né? Às vezes a gente se entristece com um amigo ou com um filho que é cabeça dura. Imagina os nossos benfeitores que apostaram na nossa vida, quanto eles não devem se entristecer com a nossa demora, com a nossa teimosia, com o tempo que a gente leva para aprender as coisas. Então, é uma bênção a gente saber como as coisas funcionam, e a gente precisa colocar a ação, né, nessa oportunidade que a gente está tendo, porque, às vezes, as outras oportunidades não serão da mesma forma, né? As outras vidas não serão como essa. Nenhuma vida é como essa, né? Então, chegar na perfeição mais rápido ou mais lentamente depende de cada um de nós. E isso nos leva, né, essa necessidade de fazer um balanço da nossa vida. Porque, como a Adriana lembrou, né, a questão de vez em quando parar, como é que eu estou vivendo, quais são minhas prioridades, o que é realmente importante para mim, quais são meus planos, meus projetos, será que meus planos e meus projetos refletem aquilo que eu vim buscar? Porque às vezes a gente se surpreende que tem coisas na nossa vida que não dão certo. E às vezes não dão certo porque estão fora do nosso plano reencarnatório. E a gente fica batendo cabeça e não funciona, porque não é para funcionar mesmo, né? E tem outras que tudo dá certo, tudo encaixa, tudo vai, tudo funciona, né? Então, é importante a gente fazer esse balanço. Quanto tempo me resta? Né? Eu estou com 30, eu estou com 40, com 50, bom, eu imagino que vou viver até os 90, até os 100, todo mundo quer viver o máximo possível, mas eu posso estar com 18 e vou viver até os 19, eu não sei. Então, a vida, né, como a Giovana disse, ela é preciosa, cada momento, cada minuto, cada dia com as pessoas que nós estamos, né, cada situação que nós encontramos, e ter esse acordar, né, porque eu fico às vezes pensando, eu olho para trás e falo, nossa, quanto tempo você perdeu com coisa que não tinha a menor importância para a tua reencarnação. Quanto tempo você perdeu com coisas que não tinham a menor importância para a tua reencarnação. Mas faz parte, a gente não adianta ficar chorando, é aprendizado, perder tempo é um aprendizado também, né? Porque a gente vai dar valor no tempo que tem. Então, não adianta chororô, a gente tem que aprender rápido, né? Como disse a Giovana, se ir mais rápido ou menos rápido é a gente que decide. Agora, a vida está aí e ela não vai durar para sempre, né? Então, como é que eu quero viver o tempo que me foi dado? Como é que eu quero sair daqui? Né? Com quanto de recursos, como diz Pascal no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vai para um país novo, né, a gente se pergunta como é que é lá, quais são as leis, qual é a moeda desse país. Né? E a moeda do plano espiritual é essa, né? Se você se construiu, se você se fez, se você tem os recursos necessários para viver ali, você vai viver bem. Porque você construiu essa situação. Nós estamos construindo aqui a nossa moradia no plano espiritual. Hoje, agora, nós já estamos construindo. Né? Ou nós vamos morar numa taperinha, ou nós vamos morar numa casa decente. Né? Ou nós vamos ser abrigados como indigentes, porque vamos chegar lá pobre e miserável, né? Porque saímos daqui pobres e miseráveis, muitas vezes morando em palácios.
né? Então, esse choque de realidade que a doutrina espírita dá para a gente é uma coisa muito séria, né? Não dá para a gente viver fazendo de conta. Não dá mais para a gente viver fazendo de conta, né? E é por isso que ou a gente ajusta a vida da gente a isso, a minha vida, isso não é mais na minha vida uma coisa secundária, isso tem que ser o centro da minha vida. É por aí que passa tudo que eu penso, que eu julgo, que eu sinto, que eu quero fazer, é por aí que passa, né? Por esse entendimento. Né? Porque senão nós vamos cometer os mesmos erros, né? Como a Eliana lembrou, irmãos nossos falando coisas absurdas, né? Antes a gente falava para o padre nos perdoar, agora a gente acerta as contas com Deus para poder ajustar na próxima reencarnação. Né? É sempre a fuga, é sempre o deixar para depois, é sempre o procrastinar, né? E, na verdade, o que a gente está procrastinando? O que a gente está adiando? A nossa felicidade. Porque que é a sensação mais gostosa, né, do que você sair do corpo um dia e sair e falar, estou livre. Posso ir onde eu quiser, estou livre. Né? Não estou amarrado, não estou preso, não estou aprisionado, eu estou livre. Então, o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de Jesus. Né? Conhecendo a verdade, nós não podemos mais viver, né, construindo prisões. Né? Então, exige mudança de vida? Exige. Mas em algum século vai ter que começar isso. Né? A gente pode adiar para daqui 500 anos. Vai ser mais 500 anos de infelicidade. Ou a gente pode começar o trabalho duro agora, né? E começar a recolher os frutos, porque a justiça é maravilhosa, né? A gente já vai sentindo a felicidade desde os primeiros passos. E ela só aumenta. Satisfação interior, alegria interior, né? Essa alegria de estar em concordância com as leis divinas, de estar em contato com os seres superiores, essa alegria, estar em paz. Nós não somos perfeitos, mas estamos trabalhando. E não é secundário, isso é o centro da nossa vida, né? Ou deveria ser. Né? Muito bom, muito bom. E acho que também essa questão do reconhecimento do erro é inversamente proporcional ao nosso egoísmo, né? Que a gente ainda está muito tendencioso àquela coisa de... que até a gente falou hoje à tarde, coitadinho de mim, né? Ai, que judiação, olha, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu sofro isso, eu sofro aquilo, coitadinho de mim. Então, você pensa só em você. O quanto você deve, você não pensa, né? O quanto que o outro que está do seu lado também sofre, ou o quanto mal você fez para o outro, você não pensa, você só olha para o seu umbigo, o que você sofre, o que você deixa de ter, ou o que você tem a mais que te prejudica. Então, eu acho que a hora que a gente aprender a compartilhar os pensamentos, as sensações, os sentimentos e ver que a gente é único aos olhos de Deus, mas que somos todos juntos, um coletivo a favor do próximo, a favor da humanidade, da caridade, a coisa começa a andar melhor, né? Porque você não pensa só em você. O seu progresso está envolvendo outras pessoas, está envolvendo um plano espiritual, um plano material, um conjunto familiar, um conjunto social. Então, quando a gente conseguir olhar para nós como indivíduos e olhar para nós como parte de um todo, eu acho que a coisa começa a andar melhor também, né? Sem dúvida. Perfeito, Paulo. É isso mesmo. Oi, Ana. Oi. Ana Célia, depois Yuri. Existe uma oração que todo mundo conhece, que acho que resume bem isso que a gente está falando hoje, de a gente não deixar essa existência passar em vão, né? Que é aquela oração que diz que Deus nos dê coragem para mudar as coisas que precisam ser mudadas, paciência para entender aquelas que a gente não pode mudar,
e sabedoria para discernir uma coisa da outra, né? Exato. Isso é precioso, né? O Yuri. Yo quería decir lo que para mí significa el arrepentimiento. Yo pienso mucho en la liberación, cuando uno reconoce de una manera legítima los errores, viene una liberación como de un gran peso, de la inconsciencia, de lo que, los errores que cometimos, la vergüenza de cuando le hicimos mal a alguien y de la ignorancia también. Entonces es un gran peso que se quita en mi caso, el arrepentimiento, ¿no? Es como liberarse de mucho y cómo tiene un valor moral muy grande, porque cuando uno tiene el arrepentimiento, uno se quiere mejorar, uno no quiere volver a hacer mal. Entonces es importante, ¿no? Y vigilar todo el tiempo, porque uno reconocimos el error, sabemos que hicimos mal, pero no quiere decir que no lo vamos a cometer de nuevo. Entonces siempre estar vigilando y estar atento a nuestros actos, ¿no? Sem dúvida, Yuri, mas esse arrependimento que você está falando é aquele que vem realmente da humildade de reconhecer os próprios erros, da humildade de reconhecer a nossa própria condição. E esse arrependimento é precioso. Vencer el orgullo, ¿no? Cuando uno se arrepiente, el orgullo cae. Exatamente, porque quando nós nos arrependemos, está embutido aí, está implícito aí o reconhecimento do erro, né, da queda, do deslize. E é aquele arrependimento que normalmente vem acompanhado de lágrimas, porque você diz, Senhor, né, o que é que eu fiz? Né? Como é que eu pude fazer uma besteira dessa? Né? Um erro desse, um crime deste? Então, eu antigamente eu achava exagerado, lendo as biografias dos santos, né? Comentei isso aqui, que alguns dizem, né? Eu sou um caniço soprado pelo vento, um homem controlado pelos pecados, pelos erros, eu não sou nada, eu sou uma miséria, eu falo, nossa, que exagero, né? Não, não é exagero, eles se veem com clareza. Eles sabem quem são. E quando nós olhamos para a nossa vida, essa vida, se a gente começar a fazer o balanço, só dessa a gente já vai ficar de cabelo em pé. Agora, se você juntar nessa as outras, aí a gente fica maluco, né? Como a Eliana disse, se Deus não fosse amor, só fosse justiça, nós estaríamos aniquilados. Né? Mas ele é amor. Mas é um amor que só se manifesta quando a gente se arrepende. E o arrependimento tem que ser profundo, sincero, honesto, verdadeiro, mas ele não pode ele não pode virar remorso. Entendeu? Porque o remorso é tomada para obsessão. Então, o arrependimento é aquele primeiro movimento, eu reconheço a minha miséria, eu reconheço a minha condição falível, eu reconheço o quão pequenino eu sou, o quão necessitado eu sou, é por isso que eles dizem, esses mesmos santos, né? Sem a graça divina, eu não posso ser salvo. É só pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus que eu posso sair do chão. Né? Porque quando a gente reconhece a nossa miséria, a gente reconhece a grandeza de Deus. Né? E reconhece que muitas vezes Ele nos salva e nos salvou em muitas circunstâncias, que a gente sequer se dá conta. Mas o arrependimento tem que virar um trabalho de crescimento. Porque aqueles de nós que ficamos no arrependimento e o arrependimento vira uma máquina de moer carne, né, moralmente a gente vai acabar destruído. Porque ele vai ser usado pelos obsessores para dizer você realmente não vale nada, você deveria se matar, você deveria acabar com a sua vida, você não... Né, e a pessoa passa a ter uma autoimagem que leva à autodestruição. E o arrependimento, não, ele é o primeiro passo da nossa mudança de vida. Mas ele não pode virar remorso. Porque o remorso é remorder, né? O significado do remorso. É morder de novo o mesmo lugar que está machucado, ficar mordendo. Né?
Então, é lógico que isso não vai corrigir a ferida e também não vai resolver nada, né? Então, é mudar de vida, mudar de ação. E aí ter paciência, porque, como disse a Yuri, às vezes a gente vai cair de novo. Oi, Lu. Eu só queria complementar que eu acho que o arrependimento ele tem que vir seguido da responsabilização, né? Sem dúvida. Como a Eliana mencionou, eu acho que muitas vezes a gente tem a tendência a querer achar o culpado da nossa miséria, né? Então, é isso que acontece no caso, né? Que ela deu exemplo como a confissão, né? E mesmo no espiritismo, quando a gente fala é a culpa da minha outra encarnação, eu não gosto dessa pessoa, é porque numa outra vida a gente deve ter tido alguma coisa. Então, assim, eu acho que falta essa responsabilização de reconhecer, né, do arrependimento, de reconhecer o que você está fazendo de errado e o que você pode fazer para melhorar. Acho que só a partir disso que a gente consegue ter um plano de ação, né? Como que nós vamos sair disso, então? Como que eu vou melhorar nesse aspecto, sendo responsável por aquilo que eu faço e que eu posso mudar, né? Perfeito. E mesmo essa história de dizer, né, que é reencarnação passada, para nós espíritas, isso não tem como servir de desculpa, porque, sim, às vezes foi mesmo alguma coisa da encarnação passada, mas a questão é o que eu faço agora, né? Vai continuar isso até quando, né? Pode até ter sido, mas hoje o que eu faço, né? Exatamente. Perfeito. E essa questão da responsabilidade, né? Quanto mais a gente assumir o nosso próprio destino, né, melhor. Essa questão da responsabilidade também, que nem acho que foi a Eliana que falou, né? Quando a gente tem situações na vida que às vezes a gente acha que são situações que vêm realmente para fazer a gente aprender, né? E às vezes a gente fica lá se fazendo de vítima, achando que, não, são os outros que estão errados, eu não estou errada, né? Então, essa questão da responsabilização, né? Por exemplo, às vezes você não se dá bem no seu trabalho, você tem um problema, e você fala, não, é porque o fulano é assim, o ciclano é assim. Não, é porque às vezes você também é assim, né? Então, se você tiver a responsabilidade de ter a humildade de aceitar que você também está errando e tentar mudar e ser mais gentil, ser mais amoroso com as pessoas no seu trabalho, vai melhorar a situação, né? Eu falo isso por causa própria. Ai, meu Deus do céu, tudo melhorou depois que eu resolvi assumir minha culpa. E tudo é um trabalho de crescimento, né? Às vezes a culpa é nossa, às vezes não é. Às vezes a gente quer ser muito bonzinho e não deveria, tem que saber também. Tem hora que a gente tem que saber ser firme, impor limites, dizer não, né? Mas tudo na vida é equilíbrio, tudo na nossa vida é esse aprendizado do ponto de equilíbrio, né? O problema nosso todo é que a gente foi exagerando ao longo das encarnações, o que a gente chama de paixões, né? São exageros que nos levaram a extremos, e extremos são sempre perigosos, né? Porque acabam sempre nos machucando e machucando os outros. Então, é muito bonito, gente, porque como disse a Eliana, quem sabe, né? A gente terá um dia eu espero que nós tenhamos muitas ainda nessa encarnação, porque a gente precisa, né, dessas reuniões para se lembrar disso tudo o tempo todo. Mas quem sabe, né, a gente terá outras no futuro e talvez no plano espiritual, né, dizendo, né, lembram, né, que bacana, a gente fez o caminho, a gente trabalhou e valeu a pena, né, que bom que a gente teve esse conhecimento. E vamos planejando já a próxima, né? Por exemplo, eu quero nascer espírita, valorize o conhecimento espírita, né? Não use ele como uma coisa secundária. Você quer nascer numa boa família, valorize a sua família de hoje, né? Nós podemos já estar construindo o nosso futuro, né? Deus nos deixa essa liberdade. Então, é muito bonito tudo isso, porque a vida é Deus nos transformando de criancinhas em adultos, né? Em seres autônomos. E esses grandes espíritos são o quê? São adultos, né? Nós talvez sejamos adolescentes. Mas nós vamos chegar lá. Então vamos
Vamos finalizar por hoje, são 19h43 já, 20h43 aí no Brasil. Nosso tempo já estourou. Então, nós vamos fazer a prece para finalizar a nossa reunião de hoje. Senhor Jesus, nós aceitamos nos colocarmos, Senhor, diante de Ti. Nós temos fugido faz muito tempo, porque nem sempre é fácil, Senhor, olhar para os Teus olhos. Olhar para os olhos que nos acolhem com amor, mas que nos interroga: que fizeste de ti? Então, Senhor, nós estamos diante dos Teus olhos, diante do Teu amor, da Tua compaixão. E apesar de todas as lutas, nós bem sabemos que estamos na grande escola da vida. Fizemos o caminho do aprendizado até aqui, Senhor. E uma das coisas que aprendemos é que devemos silenciar quando o Senhor fala. Que onde quer que estejamos, quando ouvirmos o Teu nome, devemos prestar atenção. E quando, em meio às trevas da nossa ignorância, as turbulências da vida, nos sentirmos perdidos, que nós possamos vislumbrar a Tua estrela, que aponta o caminho, que nos mostra a direção. Não temos palavras, Senhor, para, na nossa imensa pequenez, dizer o quão gratos somos pelo Teu imenso amor. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Que o Senhor esteja no centro dos nossos corações, pensamentos. Que nós não percamos mais tempo procurando quinquilharias quando temos um tesouro ao alcance das mãos. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, abençoe os nossos lares, ilumina o caminho dos nossos entes queridos. Somos todos viajores desta mesma estrada. Que possamos nos dar as mãos, nos ajudarmos fraternalmente e caminharmos na Tua direção. Muito obrigado, Senhor, pela presença dos nossos benfeitores, a quem não temos igualmente palavras para dizer que alegria, que bênção tê-los nos auxiliando e nos amparando. Fiquem conosco, nos guardem de todo mal, nos amparem, nos iluminem, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.